Vamos agora falar do tema como ter um casamento bem-sucedido. Bem, geralmente quando chega esta época do calor, muitas pessoas gostam de ir para a praia. E entre as coisas que nós vemos na praia é pessoas a nadarem. E é provável que já ficou admirado ao ver alguém a nadar muito bem. Há pessoas que nadam tão bem que até parece que nasceram para a água, né? Mas agora pense um pouco, mesmo que você fique admirado com isso só porque alguém nada muito bem, se você não sabe nadar, aceitaria mergulhar num rio? Com certeza não. Se a pessoa fizesse isso, seria um grande erro que provavelmente resultasse em sua própria morte. O mesmo acontece com o casamento. Quantas vezes você já viu um casal que dá-se muito bem? Um casal realmente feliz, que sempre que você vê um, você vê o outro. Estão sempre juntos, né? Entendem-se muito bem. Quando você às vezes faz uma pergunta, os dois quase que respondem a mesma coisa e ao mesmo tempo. E você percebe que eles são bem unidos, né? Então, quando nós vemos casais assim, geralmente a ideia que vem na nossa mente, especialmente se a pessoa é solteira, é: bem, eu também gostaria de me casar e ter um casamento exatamente assim. Bem, mas será que você deveria casar, assumir uma responsabilidade dessas, se não soubesse o que realmente está envolvido? Bem, o que está envolvido então num casamento? Para responder a esta pergunta, vamos analisar um pouco a história do casamento. Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o versículo número 18. Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18. O irmão com certeza se lembra que quando Jeová fez o homem, fez ele sozinho. O resto que existia, que estava vivo, era animais e plantas, né? Mas o interessante é que Jeová deu a responsabilidade ao homem, a Adão, de dar nome aos animais. Agora, tenta assim fazer um quadro mental, né? Use o quadro mental e tenta assim imaginar como é que deve ter sido. Na hora que Adão começou a dar nome nos animais, ele com certeza conseguia ver que todos os animais que apareciam era macho e fêmea. Quando ele decidiu dar o nome leão, ele conseguiu perceber que tinha um macho e tinha uma fêmea, que ele chamou leoa, né? Os macacos também tinham macho e tinha fêmea. Os pássaros era a mesma coisa. Mas agora, qual era o problema no meio disso? O problema é que ele não tinha um par. Ele era sozinho. Não tinha ninguém semelhante a ele na terra. Então isso deve ser... Adão deve ter reparado nisso, porque Adão era um ser muito inteligente. Então o que Jeová decidiu fazer? Gênesis 2, 18. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem continue sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como seu complemento. Interessante. Jeová não diz apenas que iria fazer uma ajudadora, mas diz que o ser que ele iria criar seria complemento de Adão. Iria completar Adão. E para isso, é claro que tinha que ser um ser inteligente. E por que um ser inteligente? Porque assim seria um par perfeito para Adão, né? Adão precisava ter ao seu lado alguém que também fosse inteligente, alguém que também lhe admirasse. E será que Eva era inteligente? Podemos ter certeza que sim. E por quê? Embora a Bíblia não conta assim muita coisa sobre a conversa de Adão e Eva, a Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia menciona alguns detalhes onde Eva disse alguma coisa. Por exemplo, quando surgiu a conversa entre Eva e Satanás. Será que nesta conversa conseguimos perceber se Eva era ou não inteligente? Dá para descobrir isso? Pensa um pouco. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Jeová disse a Adão e Eva que havia uma árvore do qual eles não deviam comer. Aquele fruto do que é bom, do que é mau, eles não deviam comer. E se você ler o texto, vai dizer mesmo assim, né? Não comas dela. Mas agora, na conversa entre Satanás e Eva, Eva adicionou um detalhe. Quando Satanás perguntou, qual foi a resposta de Eva? Quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, Deus disse: não deves comer dela, não, nem deves tocar nela, para que não morras. Será que Jeová falou de tocar?
Não, Jeová só falou em comer. Mas Eva também falou em tocar do fruto, tocar no fruto. Bem, esse detalhe Jeová não disse, Eva adicionou esse detalhe. Agora pensa um pouco, por que Eva falou em tocar no fruto? Qual era o problema em tocar no fruto? Bem, tocar no fruto seria o primeiro passo para comer dele. Eva sabia disso. Embora Jeová não disse, mas Eva conseguiu raciocinar até ali. Se não é para comer do fruto, é claro que eu nem devo nem tocar nele, para não comer. Se eu tocar, é claro que vou me sentir tentado a comer. O que isso indica sobre Eva? Será que Eva era inteligente? Era. E é exatamente isso que Jeová queria, um ser inteligente. Então, por que um ser inteligente? Porque Jeová queria que o casamento de Adão fosse um casamento feliz. Mas além de feliz, Jeová tinha mais um detalhe em mente. Mais uma coisa. E qual era? Versículo 24. É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e irá apegar-se à sua esposa. E eles irão tornar-se uma só carne. Note o asterístico depois de apegar-se a. A nota diz, ou, e permanecerá com a, com quem? Com a esposa. Quer dizer que apegar-se à sua esposa é permanecer com a esposa. E qual é o significado da palavra permanecer? Permanecer é continuar. Então o que Jeová tinha em mente? O casamento, além de ser feliz, também seria duradouro, permanente. Então o casamento de Adão não seria uma relação experimental. Não seria algo como quando, por exemplo, um rapaz passa à frente de uma boutique, né? Talvez ao passar lá na cidade, passamos à frente de uma boutique e vemos assim um manequim com um fato muito bonito, né? E aí pensamos, esse fato é muito lindo, né? Eu vou entrar, vou experimentar. Se servir, eu pago, não importa quanto, mas eu tenho que pagar e levo. Aí você vai, experimenta e não serviu. O que você faz? Você deixa. Deixa o fato e vai procurar outro, né? Bem, será que o casamento também seria assim? É algo que você vai experimentar e se não der certo, larga e procura outra? Não. O casamento seria uma união permanente. Por isso que a nota diz, permanecerá com a esposa. Então isso indica que casamento não é brincadeira. É uma coisa muito séria. E qualquer pessoa que respeita Jeová deveria pensar, bem, se o casamento é uma coisa séria, e do ponto de vista de Jeová, é algo que você vai escolher uma vez. E é uma vez por quê? Porque se você errar, o problema é teu. Se você acertar, ok. Se errar, o problema é teu, porque você vai ter que aguentar até você ou ela morrer. Hein? Quem respeita Jeová tende a entender que é assim. Não vale a pena casar com a ideia de que se não der certo, vou me separar ou vou me divorciar. Seria desrespeito para com o arranjo do casamento. Aliás, Jesus, quando esteve na terra, e os saduceus perguntaram sobre isso. E disseram, não, mas Moisés, quando esteve conosco, disse que podíamos passar um certificado de divórcio. Qual foi a resposta de Jesus? Moisés vos falou isso por causa da vossa dureza do coração. Em outras palavras, porque vocês são teimosos. Mas no início não era assim. O que Deus colocou sobre o mesmo jugo, não separe o homem. O que Jesus estava a chamar a atenção? Ao arranjo original, desde o princípio. Casou é para permanecer, não é para separar, nem para divorciar. Então é um assunto sério. Se é assunto sério, então por que muitos casam apressadamente? E é curioso que em muitos países, o índice, ou seja, a taxa de divórcio, é de 50% até 60%. Ou seja, a cada 100 casamentos realizados, 50 ou mais resultam em divórcio. E na maior parte dos casos é porque casaram-se muito cedo. E curiosamente, aqui em Angola, e vamos falar especialmente do nosso circuito, muitos estão a casar apressadamente. E nota-se que são muito jovens, ainda poderiam esperar um pouquinho mais, amadurecer mais, mas estão muito apressados para casar. Bem, não é pecado casar-se, mas os maus resultados, com certeza é pecado. Agora, qual é a razão de muitos casarem-se apressadamente? É bom analisarmos esse assunto para, se estiver a pensar em casar, pensar bem. Analisar se está maduro o suficiente para dar esse passo, que você só pode dar uma vez. Se errar, você vai ter que aguentar. Se acertar, ok.
Então, quais os motivos de muitos tomar essa decisão apressadamente? Vamos analisar dos vários motivos, 2. Primeiro, impulsos sexuais mais fortes durante a adolescência. E segundo, a pressão que pode ser externa, né, externa ou interna. Estava a fazer o contrário, né? Então pode ser externa ou interna. Vamos explicar os dois. Vamos começar com o primeiro. Impulsos sexuais mais fortes na adolescência. Bem, qualquer adulto que está aqui no Salão do Reino já foi adolescente. Qualquer já foi adolescente. E o que acontece na fase da adolescência? Primeiro temos que entender que quando a pessoa é adolescente, já não é criança, mas também ainda não é adulto. É uma fase intermédia. Quer dizer, deixou de ser criança, mas também ainda não é adulto. Está lá no meio, né? E o que acontece nesta fase? Nesta fase ocorrem muitas mudanças, tanto físicas, emocionais. Na verdade, acaba acontecendo muita coisa junto, né? Por isso é que muitos mencionam que a adolescência é uma fase muito conturbada na vida da pessoa. Por quê? Vamos começar com os aspectos físicos. Bem, alguém que era uma criança, comportava-se como uma criança, de repente seu corpo começa a alterar-se. No caso de rapazes, começam a aumentar a força física, os pelos no corpo aumentam, a voz fica mais forte, mais firme, e outras mudanças físicas também vão ocorrer, como por exemplo, talvez os impulsos sexuais começam a se tornar ativos por causa dos hormonas que entram em ação no corpo da pessoa. Inicialmente, talvez já reparou que crianças podem brincar com uma outra criança do sexo oposto e para ela não há qualquer diferença. Ela não consegue dar conta que um é rapaz e outro é menina. Para ela é normal, é tudo criança, é amigo dele ou amiga dele e é normal. Mas quando entra na adolescência, isso muda. Ela começa a perceber que há uma clara diferença. O interesse para com o sexo oposto aumenta. Os impulsos sexuais tornam-se ativos. E nesta fase, começam a ocorrer outras mudanças, como por exemplo emocionais. Já que os impulsos sexuais se tornam ativos, ela agora começa a ter desejo de ter mais contato com pessoas do sexo oposto. Isso vai ocorrer. Alguma coisa está errada? Não. É tudo um processo normal que vai levar a pessoa para a fase adulta. Quando é criança, os pais talvez se dão conta que a criança aceita tudo, qualquer sugestão que o pai dá, qualquer orientação que o pai dá, e aliás a criança, qualquer coisa que acontece na escola, com as suas amizades, ele corre logo para o pai ou para a mãe para contar. De repente entra na adolescência e ele agora se fecha. Hein? Os pais perguntam uma coisa e a resposta é curta e objetiva. Como é que foi teu dia? Foi bom. Sem comentários. Aí o pai pergunta uma coisa e ele dá uma resposta bem curta e não quer deixar o pai entender o assunto todo. Bem, o que está acontecendo? Está a se tornar rebelde? Não. Simplesmente é uma fase na vida da pessoa. E os pais precisam, com boa técnica, conseguir entender o filho. Arranjar maneira de continuar a conversar com ele. Bem, e talvez as opiniões do pai já não se tornam mais assim, uma ordem para o filho, né? O pai talvez diga uma coisa que antes o filho obedecia rapidamente e agora o filho começa a questionar. E talvez ele pergunte, mas será que isso é mesmo assim? O estudo da Sentinela, algumas semanas atrás, falou sobre isso, né? Quando mencionou que um jovem perguntou nos pais, mas será que nossa religião é mesmo a verdadeira? Imagina, desde criança ele sempre foi na reunião, sempre gostou da reunião, agora que é adolescente está perguntando se a nossa religião é mesmo a verdadeira. Quer dizer, isso deve ter sido um choque para os pais, né? Mas há alguma coisa errada com isso? Não. É normal, porque quando ele entrar na fase adulta, ele vai ter que tomar suas próprias decisões. E como é que a pessoa aprende a tomar decisões? Por questionar as coisas. Não pode aceitar tudo que todo mundo diz. Porque se ela aceita tudo que qualquer pessoa diz, não importa se é o pai, o mesmo vai acontecer com os amigos. Quando os amigos lhe disserem uma coisa, ele vai aceitar logo o que os amigos disseram. Vai ser uma pessoa sem convicções. Para a pessoa ter convicções, ele precisa questionar as coisas. Não importa quem disse.
O pai disse alguma coisa, até Jeová quando diz uma coisa, nós temos que questionar, mas por que Jeová está a dizer que isso é assim? Por quê? Tem que ir atrás das razões, entender o motivo por detrás. E ver se faz sentido, para quando você obedecer, ser porque faz sentido obedecer. E isso passa a ser, assim, uma convicção da pessoa. Quando alguém lhe disser o contrário, por ter convicções fortes sobre o assunto, você não vai aceitar. Então é necessário a pessoa questionar. Mas, como mencionamos, essas mudanças faz a pessoa começar a ter desejo de ter mais contato com pessoas do sexo oposto. E quando a pessoa é adolescente, e pessoas adultas entendem isso, o que vai acontecer? Bem, você vê alguém do sexo oposto e você tem uma opinião já sobre isso. Não, ela é muito bonita, gostaria de me casar com ela. Ok. E não vai demorar muito tempo. Vai aparecer outra e você vai mudar a tua opinião. E aí você diz, não, essa é mais bonita que aquela que passou primeiro. Aí você vai na assembleia, o circuito todo está lá, e vai, aí na hora do intervalo você está no corredor, passa a irmã da outra congregação, e aí você para e diz, ah não, essa é mais bonita do que todas as outras. Né? Agora pensa um pouco, já imaginou se você tivesse decidido casar-se com a primeira que você viu? O que teria acontecido? Bem, é isso que faz muitos terem mais de uma esposa, né? Porque acha esta interessante, a outra é interessante, e mais outra também é interessante. Então é melhor esperar o momento certo. A fase da adolescência não é para ter compromissos desse tipo. Mas então, quando tomar essa decisão? Abra 1 Coríntios capítulo 7 e vamos começar por analisar um texto que o irmão vai concordar que é o texto que os solteiros mais gostam. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Bem, o capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo usou para falar especialmente sobre casamento. E veja como é que o versículo 9 é realmente o texto que os solteiros mais gostam. Este versículo diz, contudo, se não tiverem autodomínio, que se casem, pois é melhor casar-se do que ficar a arder de paixão. E não é verdade que os jovens gostam de usar esse texto? Quando alguém questiona, mas você está a pensar já em casar, tem certeza que quer dar esse passo? E talvez ele diga, não, mas na Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo mesmo disse que é melhor casar do que ficar a arder de paixão. Bem, é verdade, a Bíblia realmente disse isso. Mas agora, será que Paulo terminou aqui o assunto? Parou aqui no versículo 9? Você consegue ver que 1 Coríntios 7 não termina no versículo 9, não? Então vamos ler mais um versículo. Abra o versículo número 36. Porém, se alguém acha que se está a comportar de modo impróprio por continuar sem se casar, e se estiver além da flor da juventude, então isso é o que deve ocorrer. Que ele faça o que quiser, não peca. Que se casem. Bem, parece que esse versículo também concorda com o primeiro, né? Será? Bem, vamos analisar bem esse versículo. Paulo está a falar de pessoas que não estão casadas e que por causa disso estão a agir de maneira imprópria. Talvez demonstrando interesse demais para com pessoas do sexo oposto, e isso talvez comece a levar para práticas erradas como impureza. Então, o que Paulo diz? Paulo diz, se esta pessoa que está a agir de maneira imprópria, por não estar casado, se estiver além da flor da juventude, então que se case. Pense bem. Paulo diz, se estiver além da flor da juventude. Se estiver além da flor da juventude. Essa expressão se, usada por Paulo, o que significa? Em língua portuguesa, essa palavra significa o quê? Se. Se é o quê? Gramaticalmente falando, se é o quê? Lembra? Bem, se é uma conjunção. E geralmente essa conjunção introduz uma oração subordinada condicional, indicando que o resto da frase é uma hipótese ou uma condição. Vamos exemplificar. De modo simples. Imagina uma criança que diz para a mãe, mãe, permita-me ir brincar com os filhos, com os meus amigos. Aí a mãe responde, se você fizer o trabalho de casa, podes ir brincar.
que você acha que a mãe disse? A mãe disse, podes ir brincar ou não vai brincar? Vai ou não vai? O que a mãe disse? Na verdade, nem uma coisa, nem outra. A mãe colocou uma condição. Se a criança fizer o trabalho de casa, pode brincar. Se não fizer, não está autorizada a ir brincar. Então está condicionada a situação, né? Outro exemplo. Se você estudar a Bíblia, vai conhecer bem a Jeová. O que a pessoa está te dizer? Que você vai conhecer a Jeová de qualquer maneira? Não. Será que está a dizer que você também não vai conhecer a Jeová? Não importa o que fizeres, também não é o caso. Está condicionado. Se você estudar a Bíblia, você vai conhecer a Jeová. É o que Paulo está a dizer aqui. Se estiver além da flor da juventude. Então ele condicionou, né? Depois é que ele diz, casem-se, não peca. Quer dizer, se você estiver além da flor da juventude, pode casar, você não peca. Então isso nos faz pensar um pouco, né? Isso quer dizer que se você não estiver além da flor da juventude e decidir casar, então o que está acontecendo? Peca ou não peca? Bem, não sou eu que estou a dizer, o texto está lá, né? E você pode ver o que está escrito. Se estiver além da flor da juventude, não peca se casar. Mas e se não estiver? Peca ou não peca? É só olhar para o versículo e está lá a resposta. Mas então a pergunta é, o que é isso, flor da juventude, que Paulo mencionou? Estar além da flor da juventude, o que é isso? A palavra usada por Paulo para além da flor da juventude, em grego é hiperakmos. É uma palavra composta, onde hiper significa além de e akmos significa ponto mais alto. Ou seja, além do ponto mais alto de alguma coisa. Bem, nós já usamos muito a palavra hiper. Nós conhecemos essa palavra hiper. Por exemplo, você sabe que existe mini mercado, existe supermercado, mas qual é o maior de todos? É o hipermercado. Bem, então Paulo também está a usar essa expressão. Hiper, ou além do ponto mais alto. Ponto mais alto de quê? Flor da juventude é uma expressão usada para se referir aos impulsos sexuais que são muito fortes durante a adolescência. Agora Paulo está a dizer o quê? Que você tem que estar além do ponto mais alto dos impulsos sexuais. Os impulsos sexuais se tornam muito fortes na adolescência. Agora Paulo está a dizer, só quando você estiver além do ponto mais alto. Então vamos imaginar que isso seja uma montanha, né? E agora ele diz, além do ponto mais alto. Onde é que fica o ponto mais alto da montanha? É o topo. O ponto mais alto de uma montanha é o topo da montanha. E além do ponto mais alto, onde é que fica isso? Onde é que é o ponto além do ponto mais alto? É atrás da montanha, quando você sobe até o topo e agora começa a descer. Você passou o topo, está além do ponto mais alto. Ou seja, adolescência, ponto mais alto dos impulsos sexuais, acabou a adolescência e você já aprendeu a controlar os impulsos sexuais. Já está no sentido descendente, já não é ascendente, agora é descendente. Você já aprendeu a controlar, já sabe o que quer. A Bíblia Grande com referência a RBI 8, a nota para este versículo diz que além da flor da juventude, também significa super adulta. Em Angola, com que idade que a pessoa é adulto ou adulta? Com 18 anos, né? Com 18 anos, se fores à conservatória, já não vão pedir mais que os teus pais assinem um termo de responsabilidade. Você é dono da decisão que tomou. Bem, aí você é adulto. Mas a Bíblia está a dizer o quê? Quando é que você pode casar? Se você estiver além da flor da juventude. Ou seja, quando você se tornar super adulto. Com 18 anos você é adulto. Então, com quantos anos você é super adulto? Ou super adulta? Bem, não tente, nem vale a pena olhar para mim porque eu não sei. Hein? A Bíblia não diz qual é a idade. A verdade é que ser super adulto não tem a ver com idade. Tem a ver com madureza. E que tipo de madureza? Madureza física, emocional e espiritual. Só quando a pessoa atinge essas três madurezas, está realmente preparado para casar-se. Então é bom nos perguntarmos, o que está envolvido, ou como é que se nota que alguém é maduro fisicamente? Bem, quando é que alguém é maduro fisicamente? Lembra-se que Gênesis, capítulo 2, versículo 24, menciona o quê? O homem deixará seus pais e irá pegar-se à sua esposa. Vai deixar seus pais e apegar-se à sua esposa.
Então o assunto é sério. Então como é que se nota a madureza física? Bem, pensa um pouco. Quem é que cuida de tuas despesas? Se você estuda, quem é que paga teus estudos? Você ou teus pais? Quando você tem problema, quem é que resolve teus problemas? Você consegue resolver com madureza ou teus pais têm que resolver os teus problemas? Bem, se você ainda depende dos pais para resolver teus problemas, isso indica uma coisa. Ainda é uma criança. É jovem demais para assumir o compromisso do casamento. É melhor esperar e amadurecer até que você consiga resolver. Mas lembre-se, não é apenas uma questão de resolver, mas é resolver bem o problema, sem partir para a briga. E muitas vezes até na congregação, até com pessoas amigas, nós às vezes vamos nos desentender. Talvez nós vamos dizer uma coisa, ou vamos fazer alguma coisa, ou a outra pessoa vai dizer ou fazer algo que vai nos aborrecer. Consegue resolver esse problema sem todo mundo saber do problema? Resolver os problemas a 4 olhos, quer dizer, só você e ele, e sem mais os anciãos se envolverem no problema, ninguém saber que aconteceu o problema. Consegues? És capaz de fazer isso? Você consegue manter uma boa amizade, apesar das imperfeições tuas e da outra pessoa? É bom analisar isso, porque isso indica como vai ser teu casamento. Bem, se não é capaz de cobrir tuas próprias despesas, não é capaz de resolver teus próprios problemas, você ainda não está maduro fisicamente para assumir o compromisso do casamento. Segundo, estar maduro emocionalmente. A pessoa que é madura emocionalmente sabe o que quer. Há pouco tempo falamos de pessoas que acabam casando com várias mulheres. Ou, já há casos de mulheres que têm compromisso com vários rapazes, né? Está casado com um e ainda tem namorados fora. Isso indica que a pessoa não é madura emocionalmente. Não sabe ainda o que quer. Ele acha um interessante, mas o outro também é interessante. E não quer largar nenhum deles. Quer todos eles. Isso é falta de madureza. Tá? Geralmente, pessoas mais velhas comparam isso com o que acontece com os cães. Né? O cão do mato e o cão da cidade é completamente diferente. Quem já viveu no mato sabe disso. Né? Pega num cão de caça, lá do mato, e leva ele na caça. Bem, você tem certeza que ele vai conseguir pegar o animal. E por quê? Ele tem o olho, como Jesus disse, olho singelo. Né? Focado num único objetivo. Ele olha dos vários animais que estão ali, ele concentra-se em um, e não importa qual é a direção que ele vai tomar, ele só segue aquele. Pode passar outro próximo, ele não quer saber daquele, é só aquele que ele viu. Ele tem o olho concentrado no objetivo. Mas agora pega num cão da cidade e leva no mato para casa. Você pode ter certeza que ele vai correr, correr e correr, vai ficar cansado e não vai pegar nada. E sabe por quê? Porque ele não tem um olho centralizado no objetivo. Ele vê um animal a correr dali, ele vai, né? De repente outro passa aqui ao lado, já largou aquele e vai nessa, né? E ele corre, corre, corre e não pega nada, né? Então, quando a pessoa não é madura emocionalmente, é exatamente isso que acontece. Ele olha para uma irmã, ou uma irmã olha para o rapaz, e ele pensa, não, ele é mesmo charmoso, é com ele que eu quero casar, né? Aí vai na assembleia, vê um irmão na tribuna, fez um discurso muito bonito, agora pensa, não, é este. Vai no congresso, viu outro, não é aquele, agora é este. Bem, ainda não é maduro, né? Ainda não tem madureza. É melhor esperar e amadurecer. Também está envolvido a madureza espiritual. E como é que se mostra que a pessoa é madura espiritualmente? Por exemplo, ser ou não ser pioneiro é uma questão de gosto ou uma questão de espiritualidade? Estudar a Bíblia, ter um estudo pessoal, é uma questão de gostar de ler ou uma questão de espiritualidade e respeito por Jeová? Ter a leitura da Bíblia em dia é uma questão de querer fazer, preferência, ou uma questão de obediência a Jeová? A resposta a qualquer uma dessas perguntas pode indicar se você é ou não maduro em sentido espiritual. Vestir-se de maneira apropriada é uma questão de gostos pessoais? Não, eu gosto mesmo dessas cores, essas cores assim, vivas, né? É mesmo assim que eu gosto, está na moda, eu gosto de vestir assim. Isso indica que você é maduro espiritualmente ou ainda um bebê em sentido espiritual? Então, a maturidade espiritual da pessoa pode ser medida de várias maneiras. As decisões que toma, as escolhas que faz, a maneira como se comporta, tá? Quanto a assuntos espirituais e a maneira como lida com o outro, vai indicar se a pessoa é ou não madura em sentido espiritual. Só quando a pessoa atinge essas 3 madurezas
é que ele pode pensar em casar. Bem, mas agora entra uma outra coisa, pressão de outros. Outro motivo de a pessoa casar-se apressadamente, às vezes é a pressão interna ou externa. A interna ocorre quando todos os teus amigos, que têm mais ou menos a tua idade, todos já têm compromisso, todos já casaram. E você não. E agora você começa a pensar, bem, eu sou o único que estou a sobrar, eu tenho que fazer alguma coisa. Bem, essa é a pressão interna. Existe a pressão externa. A externa é quando os pais, as tias, amigos, irmãos na congregação começam já a perguntar, mas você está todos os teus amigos já têm compromisso, e você está quando? Quando é que vai apresentar a noiva? O teu bolo vai ser quando? Bem, nesse aspecto nós gostaríamos de mencionar algo que o apóstolo Paulo mencionou. Sabe, irmãos, não importa se você é pai, mãe ou melhor amigo da pessoa, não tem o direito de pressionar a pessoa para se casar. Sabe por quê? Você até pode ser o pai, pode ser até a mãe. Mas não é você que fez a pessoa. Você teve a pessoa, mas não é você que fez a pessoa. Quem fez é Jeová. E será que Jeová obriga a pessoa a casar? Não, Jesus veio à terra e não casou. O apóstolo Paulo não era casado? Não? Casamento é um assunto de decisão pessoal. E você pode ser o melhor amigo que fala sobre qualquer assunto. Não tem o direito de perguntar sobre isso. É uma decisão pessoal. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a perguntar, mas o teu casamento então vai ser quando? Até agora não apresenta assim um noivo, uma noiva, até agora nada. Da próxima vez que você se sentir tentado a falar isso, lembre-se do texto que vamos ler agora, 1 Timóteo 5, 13. Mas preste mesmo atenção a cada expressão usada por Paulo nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo número 13. 1 Timóteo 5, 13. No versículo 13, Paulo diz: ao mesmo tempo, também se habituam a ficar desocupadas, vadeando pelas casas, e não se tornam apenas desocupadas, mas também tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando de coisas que não devem. Bem, irmão, prestou bem atenção nas expressões usadas aqui. Bem, Paulo fala de pessoas desocupadas, porque pensa um pouco. Uma pessoa que começa a perguntar no outro, mas então, quando é que você vai apresentar namorada? Ou namorado? Isso tem que indicar uma coisa, você não tem trabalho para fazer. Uma pessoa desocupada, né? Precisa arranjar trabalho para fazer. Ele também diz que é uma pessoa que está vadeando pela casa. Então é uma pessoa que está a vadear. Vadear é o quê? É a pessoa que não tem nada mesmo para fazer, né? Está só ali, né? Anda à toa, né? Vai aqui, vai ali, não sabe exatamente o que fazer. Então, para arranjar coisa para fazer, o que ele faz? Aí procura uma pessoa que está lá na vida dele, né? A pensar da vida dele, e agora começa a perguntar, mas você então, teus amigos já casaram, você quando? É mesmo falta de trabalho para fazer. Por que não assina a petição para pioneiro, né? Não é melhor? Falar sobre a Bíblia, ajudar outros a conhecer Jeová, não é melhor do que ser intrometido nos assuntos dos outros. Como Paulo disse, falar de coisa que não deve. Porque está mesmo a falar de coisa que não deve, né? Porque depois é você mesmo que pressionou, que quando o casamento do outro dá errado, o que é que vai falar? Poxa, apressado, né? É criança, não é maduro, por que não esperou? Com tanta gente para casar, quem lhe mandou escolher esse? Mas é você mesmo que andou a perguntar quando é o casamento. Quer dizer, metade da culpa também é tua, porque você pressionou, né? Cântico de Salomão 2,7. A Sulamita falou para as meninas lá de Jerusalém não lhe pressionarem a arranjar compromisso, até eu estar disposto. Então, é assunto de decisão pessoal. Não pergunte. Pode ser teu filho, pode ser tua filha. Não pergunte. E se a pessoa casar, e vê como é que a pessoa mesmo é complicada, né? Quando a pessoa não tem trabalho para fazer, aí casou, 1 ano não tem filho, 2 anos não tem filho, até agora nada. Algum problema? Mas é mesmo da tua conta. É como Paulo perguntou, né? É mesmo teu assunto isso, perguntar. Você quer ter filho, não faz teu filho próprio por quê? Você quer filho, faz teu, né? Casa você e arranja teu filho. Deixa o outro em paz. Os filhos de Noé ficaram casados durante muitos anos enquanto a arca era construída. Não é verdade? Quando você lê o relato do dilúvio, não é isso que menciona. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eram casados. Quantos anos? O escravo menciona que a construção da arca levou mais de 30 anos.
O que quer dizer que eles ficaram mais de 30 anos casados. Tinham filho? Não, não tinham. Então, quando tiver te perguntar filho, menciona os filhos de Noé. Os filhos de Noé não tiveram filho, senão depois do dilúvio. Quando o assunto passou, aquele problema lá dos nefilis desapareceu, agora eles decidiram ter filhos. Assunto de decisão pessoal. Não se intrometa no assunto do outro. Então, é necessário levarmos a sério essa questão. Casar, bem, é algo bonito. É como ver alguém nadar muito bem. Mas lembre-se, não mergulhe no rio se você não saber nadar. Podes morrer. O casamento é a mesma coisa. Tua relação com Jeová pode ficar em risco por causa da decisão de casar-se. Especialmente se você não é maduro. E mesmo que você é maduro, é bom esperar até encontrar uma pessoa que também é madura ou maduro em sentido espiritual. E como é que você pode fazer isso? Já vimos que Jeová, a decisão dele é: você vai casar, a escolha é feita uma vez. Se você errar, o problema é teu. Se você acertar, tá bom. Então é melhor ser exigente, né? É melhor ser exigente. Isso é como alguém que te diz: olha, eu quero te oferecer um carro. Você pode escolher qualquer marca, mas quando você escolher, já não tem retorno. O que você escolher, está escolhido. Se estragar, o problema é teu. Você vai ter que aguentar. Você iria escolher apressadamente? Não seria melhor esperar, analisar, talvez pesquisar bem qual é a marca mais resistente? Em vez de escolher o mais bonito, escolhe qual é o que vai durar mais tempo. Esperar mesmo bem, analisar, perguntar para pessoas assim: você que já tem carro, como é que o teu carro é como? Como é que você fez para escolher? Analisa com cuidado, porque se você errar, o problema é teu. Casamento é a mesma coisa. Então, escrava, qual é o conselho que dá? Quando você for escolher um cônjuge, pense em 10 qualidades. 10. Seja exigente. 10 qualidades. As primeiras 5 são inegociáveis. Se a pessoa tiver a faltar uma delas, pode descartar a pessoa. Esquece. Nem pense mais nele, né? Procura outra pessoa. Esquece ele. As outras 5 não quer dizer que são menos importantes. Analise bem qual delas ele não tem, ou ela não tem. Porque esta qualidade que ele não tem é durante toda a tua vida. A falta desta qualidade pode dar problema no teu casamento. Então a pergunta é: você está disposto a suportar uma pessoa que não tem esta qualidade específica? Não me pergunte quais são as qualidades, porque o escravo deixa essa responsabilidade para cada pessoa. Pense nas 10 qualidades que são as mais importantes para você e que você gostaria de encontrar num cônjuge. Se as primeiras 5 ele não tem, é melhor você esquecer essa pessoa. Porque senão você terá casado com a pessoa errada. Mais vale só do que mal acompanhado, né? Bem, irmãos, qual vai ser o resultado se nós obedecermos a Jeová nessa questão? Podemos ter certeza que nós teremos um casamento bem-sucedido. E como é que é um casamento bem-sucedido? É um casamento feliz e que dura para sempre. Podemos ter certeza das bênçãos que virão da parte de Jeová. Seremos um bom exemplo para outros seguirem dentro da congregação. E mais importante do que isso, podemos ter certeza que teremos direito a uma vida eterna com o nosso cônjuge, rumo à vida eterna num paraíso que Jeová fará aqui mesmo na terra. Se fazermos assim, teremos um casamento bem-sucedido. Queremos agora convidar a todos para se levantarem para o cântico 85. E ao cantarmos